Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E para hoje, temos o tapete Elizabeth. Uma peça maravilhosa. Confesso que eu estou apaixonada no meu tapete. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 1,24 m de comprimento por 72 centímetros de largura. E essa peça foi trabalhada com barroco natural brilho prata, fio número 6. Eu usei 700 gramas de barroco natural e agulha 3,5 mm. Também fiz essa outra peça aqui, que foi trabalhada com linha mais fina. Eu usei aqui o fio Charme da Círculo. Usei mais ou menos 1,5 novelo do fio Charme e trabalhei com agulha de 2,5 mm. E essa peça aqui ficou com 92 centímetros de comprimento por 57 centímetros de largura. Eu fiz aqui um trilho de mesa com essa peça. No primeiro comentário, logo abaixo do vídeo, eu vou deixar bastante informação a respeito dessa peça, inclusive como fazer em outros tamanhos, além desses dois que acabei de falar. Então é interessante que você leia o primeiro comentário para obter essas informações. Bem, então é isso. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, por gentileza, se inscreva, clique no sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Volto na primeira, atravesso pelo meio e prendo um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um anel pequeno com as 4 correntes. Em seguida, eu subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Essas 5 correntes equivalem aqui para mim as 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um espaço de separação. Em seguida, eu venho aqui no anel e começo a trabalhar aqui ponto alto separado por 2 correntes. Fez um ponto alto e 2 correntes, volta no anel, mais um ponto alto e 2 correntes. E nós vamos trabalhando assim, fazendo um ponto alto e 2 correntes até trabalhar aqui o total de 8 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer aqui os meus 8 e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Para fechar essa volta, eu venho aqui nas correntes iniciais, conto 1, 2, 3. Na terceira, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo introduzindo a agulha novamente aqui no mesmo local onde eu fechei a volta. Busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. Essa volta será trabalhada só com pontos baixos. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto e 2 pontos baixos em cada intervalo aqui de correntes. Então, aqui nas correntes, faço 1 e 2 pontos baixos. Fez 2 aqui nas correntes, vem no ponto alto, faz mais um ponto baixo. Fez o ponto baixo sobre o ponto alto, vem no intervalo e faz 2 pontos baixos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda essa volta. No final, teremos feito aqui 24 pontos baixos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 24 pontos baixos. Agora, para encerrar essa volta, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz, atravesso a agulha, busco a linha e prendo aqui um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a segunda volta. Agora, vamos dar início à terceira volta. Começo com 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto. Em seguida, venho no ponto baixo logo à frente aqui do local onde eu subi as 3 correntes e faço aqui um ponto alto. Então, trabalhei aqui 2 pontos altos. Em seguida, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Venho na base e pulo um ponto baixo e trabalho um ponto alto no ponto logo à frente. E mais um ponto alto no ponto seguinte.
Então, esse aqui será o padrão dessa volta. Nós vamos fazendo 2 pontos altos, usando 2 pontos de base. Depois, trabalhamos 1, 2, 3, 4 correntes. Voltamos aqui na base, pulamos um ponto e no ponto seguinte, trabalhamos um ponto alto. E mais um ponto alto no ponto logo à frente. Depois, 4 correntes. Vem na base, pula um, no próximo, um ponto alto. No da frente, mais um ponto alto. Então, vamos trabalhar com esse padrão por essa volta toda. No final, teremos feito aqui 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 4 correntes. Vou completar a minha volta e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 4 correntes. Depois de trabalhar as últimas 4 correntes, eu pulo esse último ponto aqui de base, venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a nossa terceira volta. Agora, vamos dar início à quarta volta. Eu começo subindo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Volto no mesmo local, faço mais um ponto alto. Depois, venho no ponto alto logo à frente e aqui trabalho 2 pontos altos. Então, trabalhei 4 pontos altos sobre esses 2 pontos de base. Em seguida, vamos trabalhar 4 pontos altos nesse intervalo de 4 correntes. Bem, então, fiz 4 pontos altos no intervalo de correntes, 1, 2, 3, 4. Agora, faço mais 4 pontos altos sobre esses 2 pontos de base, fazendo 2 pontos altos em cada um desses pontos. Fiz aqui 4 pontos altos sobre os 2 pontos de base. Em seguida, faço 4 pontos altos nas correntes. Bem, então, nós vamos trabalhando com esse padrão até chegar sobre esses últimos 2 pontos altos de base aqui. Vou fazer o meu até aqui e venho. Bem, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui esses 2 últimos pontos altos de base. Nesses 2 últimos, eu trabalho da seguinte maneira: faço 2 pontos altos aqui no primeiro e um ponto alto só no segundo ponto de base. Então, sobre esses 2 últimos pontos altos de base, eu vou fazer apenas 3 pontos altos. Em seguida, trabalho 4 pontos aqui no intervalo de correntes. Bem, então, trabalhando com esse padrão, eu fiquei com o total de 63 pontos altos aqui nessa volta. Fecho na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, e agora vamos dar início à nossa quarta volta. Vou começar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 correntes equivalem às 3 primeiras um ponto alto, as 3 últimas um espaço de separação. Fez as 6 correntes, vem na base e pula. 1, 2. No terceiro, faz um ponto alto. Fez o ponto alto, faz 1, 2, 3 correntes. Vem na base, pula 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Depois, 3 correntes, pula 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui, a nossa quinta volta. No total, nós vamos fazer 21 pontos altos separados sempre por 3 correntes. Eu vou fazer aqui a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei a minha quinta volta, fiz aqui os meus 21 pontos altos, sempre separados por 3 correntes. E um detalhe, essa peça aqui, vai estendendo ela cada volta que você faz. Olha, o meu, eu estendi volta por volta até aqui e está assim a peça. Então, faz a mesma coisa e vai estendendo cada volta que você termina. Fazendo isso, no final, o seu trabalho fica perfeito. Bom, então aqui, depois de trabalhar os meus 21 pontos altos, eu fiz ainda mais 3 correntes. Agora, eu pulo aqui de base esses 2 últimos pontos altos, venho nas correntes iniciais, conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, prendo um ponto baixíssimo
e encerro aqui a minha quinta volta. Agora vamos dar início à sexta volta. A sexta volta será trabalhada só com pontos baixos, então eu inicio introduzindo novamente a agulha no mesmo local aqui que fechei, busco uma linha e faço o meu primeiro ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa volta um ponto baixo sobre cada ponto alto que nós temos de base e 3 pontos baixos em cada intervalo de correntes. Fez os 3 pontos baixos no intervalo de correntes, vem no ponto alto e faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo sobre o ponto alto, próximo intervalo, 3 pontos baixos. Fez os 3 pontos baixos no intervalo, próximo ponto alto, um ponto baixo. Só isso daqui para trabalhar a sexta volta. Então, eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 6. Para fechar aqui essa volta, nós vamos prender um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Eu começo com 3 correntes. Essas 3 correntes, um ponto alto. Volto aqui no mesmo local onde subi as 3 correntes, faço mais um ponto alto. Em seguida, faço 1, 2, 3 correntes, laço, volto no mesmo local e aqui eu trabalho mais 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um leque com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos usando um único ponto de base. Em seguida, eu faço 1, 2 correntes, laço, venho na base e vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu repito outro leque igualzinho ao primeiro que mostrei para vocês. Completou o leque, faz 2 correntes. Vem na base e pula 1, 2, 3, 4 e no quinto ponto repete outro leque. Nós vamos trabalhando com esse padrão de fazer esse leque, depois 2 correntes, pular 4 pontos de base e no quinto ponto repetir o leque por 13 vezes. Nós vamos fazer 13 leques distribuindo dessa maneira. Eu vou fazer aqui os meus 13 e venho. Bem, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 leques. Agora, nós vamos trabalhar 3 correntes, 1, 2, 3. Vamos vir na base e vamos pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem na base e pula 1, 2, 3. No quarto ponto, faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 3 correntes, 1, 2, 3, vem na base, pula 1, 2, 3, no quarto ponto, faz um ponto baixo. Então, nós vamos continuar aqui caminhando com esse padrão. 3 correntes, pula 3, no quarto um ponto baixo. E aqui, próximo do início da volta, nós fazemos as 3 correntes, pulamos 1, 2, 3 e vamos vir aqui nas 3 correntes que fizemos para iniciar e fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Bem, então ficou assim. Depois do meu leque de número 13, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de correntes e 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Os pontos baixos, todos eles ficaram aqui, olha, na direção desse ponto alto.
E aqui encerramos a nossa 7ª volta. Agora vamos trabalhar a volta de número 8. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Fiz aqui os 2 pontos baixíssimos e cheguei no intervalo de correntes do leque. Subo aqui 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei um grupinho com 3 pontos altos. Agora eu faço 3 correntes. E mais 3 pontos altos aqui. Então, fiz um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Todos os leques da peça daqui para frente serão idênticos a esse aqui, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E aqui na volta de número 8, depois de cada leque, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez as 7 correntes, laça, vem nas correntes do próximo leque e repete esse leque de 3 pontos altos aqui. Fez o leque? Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vem no próximo leque e aqui repete outro leque. Nós vamos trabalhar com esse padrão sobre os 13 leques que nós temos de base. E aqui, olha, deixa eu falar uma coisa. Enquanto nós estivermos trabalhando a volta de número 8, 9 e 10, você vai ter a impressão aí de que tem ponto demais aqui na peça, de que tá sobrando ponto, que o negócio tá ficando feio. Mas pode continuar aí seu trabalho sem medo de errar, porque é assim mesmo. Quando nós completarmos a volta 10, vocês vão ver que tá tudo certinho a quantidade de pontos. Eu vou aqui fazer os meus 13 leques com esse padrão que eu orientei e venho para a gente continuar. Trabalhei os meus 13 leques com o padrão que orientei e está assim, ó. Agora, nós vamos encerrar aqui essa volta da seguinte maneira. Depois do leque 13, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Em seguida, venho aqui, olha, nesse primeiro intervalo de 3 correntes e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, faz mais 3 correntes. Fez as 3 correntes, agora nós vamos laçar, vir no próximo intervalo aqui de 3 correntes e trabalhar aqui um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz mais 3 correntes. Vem nesse intervalo aqui de correntes, que é o intervalo logo à frente aqui de onde eu coloquei o ponto alto. E aqui, olha, bem no cantinho, perto do ponto baixo, faz outro ponto baixo. Sobe mais 3 correntes. Laça. Vem no próximo ponto baixo e faz aqui um ponto alto. Depois desse ponto alto que foi trabalhado aqui no ponto baixo, nós vamos fazer mais 3 correntes. Vamos vir no próximo intervalo de correntes aqui de base e aqui, olha, no final do intervalo, bem do lado do ponto baixo, faço outro ponto baixo. Depois, eu faço mais 3 correntes. Venho nesse intervalo logo à frente aqui de 3 correntes e aqui eu faço um ponto alto. Fez o ponto alto, faz 3 correntes. Vem nesse último intervalo aqui de 3 correntes e aqui trabalha um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 3 correntes. E agora nós vamos vir na terceira corrente que fizemos para iniciar essa volta e prender aqui um ponto baixíssimo. Bem, então ficou dessa maneira aqui. Eu trabalhei 3 correntes, um ponto baixo no primeiro intervalo de base, 3 correntes, um ponto alto no segundo intervalo de base, 3 correntes, um ponto baixo no terceiro intervalo de base, 3 correntes, um ponto alto sobre o ponto baixo de base.
Depois desse ponto alto sobre o ponto baixo, fiz mais 3 correntes, vim no quarto intervalo de correntes de base, fiz um ponto baixo. Em seguida, 3 correntes, no quinto intervalo de base, fiz um ponto alto. Mais 3 correntes, no sexto intervalo de base, fiz um ponto baixo, mais 3 correntes e fechei na terceira corrente que fiz para iniciar. Encerramos a volta 8, agora vamos trabalhar a volta 9. Vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Caminhei com os 3 pontos baixíssimos, cheguei no intervalo de correntes. E vou trabalhar nesse intervalo um leque igualzinho ao leque de base, com os 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Trabalhei aqui o primeiro leque da volta 9. Agora eu faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, vem no próximo leque e repete aqui outro leque. Bem, então, nós vamos trabalhar com esse padrão de fazer um leque sobre leque e 4 correntes de intervalo por 13 vezes. Então, vou fazer aqui os meus 13 e vem. Trabalhei os meus 13 leques sempre separados aqui por 4 correntes. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem aqui, olha. Nesse ponto alto desse leque de base, que é o último ponto alto aqui do leque, e aqui faz um ponto alto. Então, nós vamos laçar e fazer um ponto alto. Fez esse ponto alto sobre esse ponto alto do leque, nós vamos trabalhando 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Laçamos e vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Fez o ponto alto sobre o ponto alto, faz mais 5 correntes. Laça. Vem no próximo ponto alto de base, aqui trabalha outro ponto alto. Fez o ponto alto sobre o ponto alto de base, trabalha mais 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem no próximo ponto alto de base e trabalha aqui outro ponto alto. Fez o ponto alto, faz mais 5 correntes. Fez essas 5 correntes, agora nós vamos vir aqui, olha. Nesse leque de base, onde nós fechamos aqui a volta com o ponto baixíssimo e nesse local nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, venho aqui, olha, nessa terceira corrente daqui do leque de base e aqui eu introduzo a agulha, busco a linha e faço o meu ponto alto. Fez o ponto alto, faz 3 correntes. Fez as 3 correntes, vem na terceira corrente que fizemos para começar essa volta e prende um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa maneira o final da volta 9. Nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. No início fizemos 3 correntes, depois trabalhamos 1, 2, 3, 4 intervalos de 5 correntes e mais 3 correntes para encerrar. Agora, vamos dar início à volta de número 10. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Aqui eu trabalho um leque igual ao leque de base nesse intervalo. Então, aqui está o meu primeiro leque da volta 10, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos pegar junto aqui essas 7 correntes e as 4 correntes dessa última volta que fizemos. E vamos prender aqui um ponto baixo. Então, aqui, ó, pego as 7 correntes e as 4 correntes dessa última volta que fizemos. E prendo aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faz mais 4 correntes. E vem no próximo leque, trabalha outro leque.
Bem, então ficou dessa maneira. O ponto baixo a gente sempre procura colocar aqui bem no meio dessas 4 correntes que temos aqui na volta anterior e bem no meio das 7 correntes que nós temos aqui nessa outra volta, que é para ficar bem centralizado aqui o ponto baixo formando esse desenho. Bem, então é dessa maneira que nós vamos trabalhando aqui essa volta. Depois que faz essas 4 correntes, trabalha sempre o leque no leque de base, depois do leque sempre trabalha as 4 correntes. Fez aqui as 4 correntes, vem com a agulha aqui, pega junto essas 7 correntes e essas 4 aqui. E trabalha um ponto baixo prendendo aqui as duas. Fez o ponto baixo, trabalha mais 4 correntes. Vem no próximo leque, faz aqui outro leque. Nós vamos trabalhar com esse padrão sobre os 13 leques de base que nós temos. Então, vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei com o padrão que eu orientei sobre os meus 13 leques. E assim que você completar aqui sobre os 13 leques com esse padrão, você estenda bem a sua peça e pega aqui, olha, na ponta desses últimos leques que nós fizemos, apoiando a mão aqui na peça e puxa bem essa ponta. E aqui vocês viram aquilo que eu falei quando a gente começou a trabalhar essa volta. Não tem nenhum ponto sobrando, agora todos eles se encaixaram e a peça está assim. Bem, vamos continuar. Depois do meu leque 13, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, e venho aqui, olha, no leque de base e sobre o último ponto do leque de base, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui fiz o meu ponto baixo. E o padrão dessa parte aqui da peça, ele vai sempre se repetir da maneira que nós fizemos aqui, olha. Na volta de baixo, eu fiz um ponto alto sobre esse ponto alto do leque. Nessa volta aqui, eu fiz um ponto baixo. Na próxima, de novo, faço um ponto alto. Na seguinte, um ponto baixo. Então, nós sempre vamos intercalando assim. Se nessa volta eu fiz um ponto baixo, na próxima eu faço um ponto alto. Se na próxima eu fiz um ponto alto, na seguinte vou fazer um ponto baixo sobre esse ponto aqui. E sempre depois do nosso último leque, nós vamos fazer essas 3 correntes. E aqui, olha, quando nós prendemos o ponto baixo, nós fazemos aqui depois dele mais 3 correntes. Depois dessas 3 correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Fez o ponto alto sobre o ponto alto, fazemos mais 3 correntes. Vamos vir nas 5 correntes de base, vamos pular 1, 2 na terceira, que é a corrente do meio, vou atravessar a agulha por ela e prender aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo na terceira corrente de base, faz 3 correntes. Fez as 3 correntes, próximo ponto alto, faz um ponto alto sobre ele. Então, olha, é com esse padrão que nós vamos caminhar aqui esse restinho da volta. Nós vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto e depois trabalhando 3 correntes, prendendo sempre um ponto baixo na terceira corrente aqui de base, mais 3 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E vamos com esse padrão. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e cheguei aqui no finalzinho da volta. Então, esse último grupo será feito com 3 correntes. Venho aqui no local onde eu fechei a volta de base e na terceira corrente, atravesso a agulha e faço um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 3 correntes. Vem na terceira corrente que nós fizemos para iniciar essa volta e prende aqui um ponto baixíssimo. Encerrei aqui a minha volta de número 10. Agora vamos trabalhar a volta 11. Vou começar caminhando com os 3 pontos baixíssimos aqui também. Olha, todas as voltas elas são iniciadas caminhando com os 3 pontos baixíssimos até as correntes do leque. E chegando nas correntes do leque, nós vamos sempre repetir outro leque igual ao leque de base. Bem, então está aqui o meu primeiro leque da volta 11. Na volta 11, nós vamos fazer o leque e
em seguida, trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, é só vir nas correntes do próximo leque e repetir aqui outro leque. Então, nós vamos trabalhar sobre os 13 leques de base com esse padrão, fazendo leque sobre leque e 5 correntes de intervalo entre cada leque. Vou fazer aqui os meus 13 e venho. Trabalhei os 13 leques, sempre separados por 5 correntes, e cheguei para fazer aqui essa parte. Depois do leque de número 13, faço 3 correntes. E venho nesse último ponto alto do leque de base, aqui trabalho um ponto alto. Depois desse ponto alto, é só ir fazendo 5 correntes. Depois das 5 correntes, é só vir sobre o próximo ponto alto e trabalha um ponto alto sobre ele. Então, aqui, fez o ponto alto, é só fazer mais 5 correntes, vir no próximo ponto alto e trabalhar um ponto alto sobre ele. E assim nós vamos, até o final. Então, vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Bem, completei aqui o restante da volta 11 com o padrão que orientei. Então, aqui fui trabalhando as 5 correntes, ponto alto. E depois de eu trabalhar essas 5 correntes e fazer o ponto alto sobre essa terceira corrente aqui de base, eu trabalhei mais 3 correntes e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar a volta 11. E completei aqui essa volta. Em seguida, eu comecei a minha volta 12, caminhando com os 3 pontos baixíssimos até as correntes e trabalhando aqui o meu primeiro leque da volta 12. Depois de trabalhar esse primeiro leque da volta 12, nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2, vamos vir nas 5 correntes de base, vamos pular 1, 2 na terceira corrente, que é a corrente do meio, atravesso a agulha e prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, nós fazemos mais 2 correntes e agora eu vou trabalhar 10 pontos altos nas correntes desse próximo leque. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Nós vamos fazer esse grupo de 10 pontos altos por 11 vezes aqui nessa volta. Completou aqui os 10 pontos altos, fazemos 2 correntes. Depois de trabalhar essas 2 correntes, voltamos aqui na base, nessas 5 correntes, contamos 1, 2, na terceira, que é a corrente do meio, prendemos um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, 2 correntes, vem nesse próximo leque e trabalha aqui mais 10 pontos altos. Bem, então vamos continuar com esse padrão por 11 vezes, fazendo sempre os 10 pontos altos nas correntes do leque, depois 2 correntes, prende um ponto baixo na terceira corrente de base, sobe mais 2 correntes, vem nas correntes do próximo leque e repete aqui mais 10 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 11 grupos de 10 pontos altos. Trabalhei os meus 11 grupos de 10 pontos altos. Depois do grupo 11, fiz aqui as 2 correntes, prendi o ponto baixo, subi mais 2 correntes. Tenho ainda um leque aqui de base. Sobre esse leque, eu vou trabalhar outro leque com 3 pontos altos. Depois, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, nós vamos trabalhar aqui essa parte. Começo com as 3 correntes, prendo um ponto baixo sobre esse último ponto alto do leque de base. Subo mais 3 correntes e venho trabalhar um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Depois, é só ir fazendo 3 correntes, prendendo um ponto baixo na terceira corrente de base. Depois do ponto baixo, trabalha mais 3 correntes.
E faz outro ponto alto sobre o ponto alto logo à frente. E nós vamos seguir com esse padrão de fazer as 3 correntes, prender um ponto baixo na terceira corrente de base, mais 3 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto, até o final aqui da nossa volta. Então, eu vou completar o restante da volta 12 com esse padrão e venho. Trabalhei todo o restante da volta 12 com o padrão que orientei. Depois de fazer esse último ponto alto sobre o ponto alto de base, trabalhei as 3 correntes, fiz um ponto baixo na terceira corrente aqui de base, depois mais 3 correntes e fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Em seguida, eu caminhei com os 3 pontos baixíssimos e iniciei aqui a minha volta de número 13, fazendo um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois desse primeiro leque da volta 13, nós vamos fazer 2 correntes e vamos trabalhar um ponto baixo sobre esse ponto baixo aqui de base. Fez o ponto baixo sobre o ponto baixo, sobe mais 2 correntes. Laça e agora nós vamos fazer um total de 9 pontos altos separados sempre por uma corrente sobre esses 10 pontos altos de base. Então, nós vamos vir aqui, olha. Eu tenho o meu primeiro ponto alto, o meu segundo ponto alto aqui desse grupo. Introduzo a agulha entre eles, entre os 2 pontos altos. Busco aqui a linha, faço um ponto alto e uma corrente. Laço, venho entre o segundo e o terceiro ponto, introduzo a linha entre os 2 e faço outro ponto alto e uma corrente. E vamos assim. Fez esse ponto alto entre esses 2 pontos, agora faz no ponto logo à frente, aqui entre os 2, ó. Um ponto alto e uma corrente. Fez o ponto alto, uma corrente aqui, só vir entre os próximos 2 pontos altos e trabalhar mais um ponto alto. Então, vamos assim até trabalhar aqui entre esses 2 últimos pontos altos que nós temos de base. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, fazendo esses pontos altos entre um ponto alto e outro aqui da volta de base. E fazendo sempre uma corrente de separação entre cada um desses 9 pontos. Completou aqui esses 9 pontos separados por uma corrente, faz 2 correntes, trabalha um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Depois do ponto baixo, 2 correntes, vem para o próximo grupo de 10 pontos altos e aqui repete os 9 pontos altos separados por uma corrente, trabalhando sempre entre um ponto alto e outro. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão sobre os 11 grupos de 10 pontos altos que nós temos de base. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 11 grupos de 9 pontos altos separados por uma corrente. Esses 11 grupos que nós fizemos são a base de 11 abacaxis que nós vamos trabalhar aqui nas próximas voltas. E todas as vezes aqui que nós completarmos o grupo de número 11, nós vamos encerrar essa parte fazendo sempre um leque sobre esse último leque de base. O leque sempre é a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois de trabalhar esse leque, eu vou trabalhar 3 correntes e fazer um ponto alto sobre esse último ponto alto aqui do leque de base. Fez esse ponto alto, agora nós vamos trabalhando sempre 5 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto aqui de base. E aqui vamos continuar com as 5 correntes, ponto alto no próximo ponto alto até o final da volta.
eu vou trabalhar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 13 com o padrão que eu orientei. Depois de fazer essas últimas 5 correntes, eu trabalhei um ponto alto sobre essa terceira corrente aqui do leque de base. Em seguida, fiz mais 3 correntes e fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para iniciar. Em seguida, eu caminhei com 3 pontos baixíssimos até as correntes do leque e dei início aqui à minha volta de número 14, trabalhando um leque sobre o leque de base. Sempre o início das nossas voltas aqui serão com esse leque de 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E aqui na volta 14, depois desse primeiro leque, nós vamos trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Depois de trabalhar essas 4 correntes, nós vamos trabalhar pontos baixos em todos esses intervalos que nós temos aqui entre esses pontos altos. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos aqui sobre esse grupo de 9 pontos altos. Então, em todos eles, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, venho aqui no primeiro, faço um ponto baixo. Em seguida, trabalho 3 correntes. Venho no próximo intervalo, outro ponto baixo. Mais 3 correntes, 1, 2, 3. Vem no próximo intervalo, ponto baixo. E vamos seguindo assim. No total, nós vamos fazer 7 intervalinhos aqui de 3 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de 3 correntes, sempre presos por um ponto baixo em cada intervalo aqui de uma corrente de base. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Então, todas as vezes que nós formos passar de um grupo para trabalhar no próximo, nós vamos fazer 2 correntes. Fez essas 2 correntes, vem no próximo grupo e no primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui, eu começo a repetir o padrão do ponto baixo e as 3 correntes. Bem, então, vamos trabalhar com esse padrão sobre os 11 grupos de pontos altos que nós temos aqui de base. Vou fazer os meus e em seguida venho. Trabalhei sobre os 11 abacaxis. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, eu faço 4 correntes e venho trabalhar um leque sobre esse último leque aqui de base. E aqui encerrei essa parte. Agora vamos trabalhar essa daqui. Na volta 14, nós vamos fazer aqui as 3 correntes, prender um ponto baixo sobre esse último ponto alto do leque de base. Depois, mais 3 correntes. E venho no ponto alto logo à frente, faço aqui um ponto alto. E vamos seguir trabalhando com 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente de base, mais 3 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos assim até o final. Vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Completei o restante da minha volta 14 com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei a volta 14. Em seguida, iniciei a volta 15, caminhando com 3 pontos baixíssimos e trabalhando um leque sobre esse leque de base. Depois do primeiro leque da volta 15, nós fazemos 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Depois de fazer as 4 correntes, nós vamos vir nesse primeiro intervalo de 3 correntes que eu tenho aqui de base e vamos prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo aqui no primeiro intervalo de 3 correntes, faz mais 3 correntes. Vem no próximo intervalo de 3 correntes e trabalha um ponto baixo. Esse será o padrão aqui sobre os abacaxis. Nós vamos sempre fazer 3 correntes e prender um ponto baixo no próximo intervalo de 3 correntes de base. No total, vamos fazer aqui 6
intervalinhos de 3 correntes sobre cada um dos nossos abacaxis. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 3 correntes, sempre presos com um ponto baixo. Depois que completou os 6 intervalinhos aqui de 3 correntes, nós vamos fazer aqui na volta 15, 1, 2, 3 correntes para vir trabalhar sobre o próximo abacaxi. Fez essas 3 correntes de intervalo entre um e outro? Vem aqui no primeiro intervalinho de 3 correntes, ponto baixo. E segue fazendo as 3 correntes e um ponto baixo no próximo intervalo. Então, sempre 6 intervalinhos de 3 correntes nos 11 abacaxis que nós temos, e separando um do outro, 3 correntes. Eu vou trabalhar aqui os meus 11 com essa orientação e vem. Trabalhei sobre os 11 abacaxis com o padrão que eu orientei. Depois desse último ponto baixo, faço 4 correntes e um leque sobre esse último leque aqui de base. Depois de trabalhar aqui esse último leque, nós vamos fazer aqui 3 correntes, prender um ponto alto sobre esse ponto alto. Depois de trabalhar esse ponto alto, é só ir fazendo 5 correntes e trabalhando um ponto alto sobre o ponto alto de base. E vamos seguindo com essas 5 correntes, um ponto alto no ponto alto de base até o final da volta. Vou completar minha volta 15 com essa orientação e venho. Completei minha volta 15 com o padrão que orientei. Depois do meu último ponto alto, trabalhei 3 correntes, fechei com o ponto baixíssimo, caminhei com 3 correntes e iniciei aqui a volta 16, fazendo um leque sobre esse primeiro leque aqui de base. E aqui na volta 16, depois de trabalhar esse primeiro leque, eu vou construir 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, agora vamos trabalhar aqui nas correntes do abacaxi. Faço um ponto baixo no primeiro intervalo de 3 correntes do abacaxi. Depois trabalho 3 correntes e um ponto baixo no próximo intervalo. 3 correntes, um ponto baixo no próximo intervalo. Aqui, na volta 16, nós vamos fazer 5 intervalinhos aqui de 3 correntes. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 3 correntes. E na volta 16, para eu passar de um abacaxi e vir trabalhar aqui sobre o outro, eu vou construir 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Então, todas as vezes que formos passar de um para o outro, nós vamos fazer 4 correntes. Fez as 4 correntes? Vem no primeiro intervalo aqui de 3 correntes do próximo abacaxi e começa aqui a repetir o ponto baixo, as 3 correntes e mais um ponto baixo no intervalo à frente, até construir aqui os 5 intervalos. Então, é com esse padrão que nós vamos trabalhando aqui sobre os 11 abacaxis. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei com o padrão que orientei e encontrei aqui meu último leque. Então, depois desse último ponto baixo, eu faço aqui na volta de número 16, o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho no leque e trabalho um leque. Depois de fazer esse leque, faço 3 correntes. Venho nesse último ponto alto do leque de base, faço aqui um ponto baixo. Depois, faço mais 3 correntes. E venho no ponto alto e faço aqui outro ponto alto. E agora é só seguir caminhando com 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente de base, mais 3 correntes e ponto alto sobre ponto alto. E vamos com esse padrão até o final da volta. Vou completar a minha com essa orientação e venho.
Completei todo o restante da volta 16 com o padrão que orientei, encontrando o início e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Em seguida, caminhei com os 3 pontos baixíssimos e trabalhei aqui o meu primeiro leque da volta de número 17. E aqui, na volta 17, depois de trabalhar esse primeiro leque, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez essas 6 correntes, nós vamos vir nesse primeiro intervalinho aqui de 3 correntes do abacaxi e vamos trabalhar um ponto baixo. Fez o ponto baixo, é só ir fazendo 1, 2, 3 correntes, vindo para o próximo intervalo de 3 correntes e trabalhando aqui um ponto baixo. E vamos com esse padrão. Aqui na volta 17, nós vamos fazer 4 intervalos de 3 correntes sobre cada um dos abacaxis. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalinhos de 3 correntes, sempre presos com um ponto baixo. E aqui na volta 17, para eu passar de um abacaxi para vir trabalhar no outro, vou fazer sempre 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, vem para o próximo abacaxi, no primeiro intervalo de 3 correntes, prende um ponto baixo e vai trabalhando as 3 correntes e prendendo um ponto baixo no próximo intervalo de 3 correntes. Bem, então, nós vamos trabalhando com esse padrão aqui sobre todos os abacaxis. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei sobre todos os meus abacaxis. E aqui, depois de trabalhar o último ponto baixo do último abacaxi, eu fiz 6 correntes e trabalhei um leque sobre esse último leque aqui de base. Depois, trabalhei mais 3 correntes, fiz um ponto alto sobre esse último ponto alto do leque de base. E aqui, nós vamos seguir trabalhando 5 correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto que temos de base até o final da volta. Então, eu vou completar a minha volta 17 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com o ponto baixíssimo, caminhei com as 3 correntes e em seguida iniciei a minha volta 18, fazendo aqui um leque sobre esse leque de base. E aqui na volta 18, depois de trabalhar o primeiro leque, nós vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez as 7 correntes, agora vamos vir aqui nesse primeiro intervalo de correntes do abacaxi, prender aqui um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz 3 correntes, vem no próximo intervalo e outro ponto baixo. E continuamos com esse padrão. Aqui na volta de número 18, nós vamos fazer 3 intervalinhos de 3 correntes sobre cada um dos nossos abacaxis. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3 intervalinhos de 3 correntes. E na volta 18, todas as vezes que formos passar de um abacaxi para vir trabalhar no próximo, nós vamos fazer o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez as 6 correntes, vem para o próximo abacaxi, no primeiro intervalinho aqui de 3 correntes, um ponto baixo. E 3 correntes e mais um ponto baixo. E continuamos com esse padrão sobre todos os abacaxis. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei sobre todos os abacaxis. Chegando aqui nesse último ponto baixo do abacaxi, eu fiz 7 correntes e trabalhei um leque sobre esse leque de base. Depois do leque, fiz 3 correntes e prendi um ponto baixo sobre esse último ponto alto do leque de base. Em seguida, fiz mais 3 correntes e um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E daqui para frente, nós vamos seguir fazendo as 3 correntes, um ponto baixo na terceira corrente aqui de base, mais 3 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Então, vou completar o restante da volta 18. Completei todo o restante da volta 18 com o padrão que eu orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo
na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Em seguida, caminhei com os 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes do leque. E agora, eu vou laçar aqui mais uma vez e vou estender essa laçada e vou cortar essa linha. E por enquanto a minha peça está assim. Agora, nós vamos fazer uma segunda peça idêntica a essa primeira que nós fizemos. E assim que completarmos a volta 18 nessa segunda peça, nós não vamos cortar a linha. Nós vamos continuar ainda trabalhando aqui nessa peça. Bem, então essa daqui é a segunda peça que eu trabalhei. Estou com a linha ainda aqui na peça, não cortei. E agora, para continuar, nós vamos virar essa peça aqui para o lado do avesso. Depois de virar a peça pelo lado do avesso, nós vamos subir aqui 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essas 9 correntes equivalem aqui para mim as 4 primeiras, um ponto alto duplo, e as outras 5, um espaço de separação. Depois das 9 correntes, nós vamos laçar e vamos fazer um ponto alto sobre esse próximo ponto alto que temos aqui de base. E vamos caminhando por essa lateral, fazendo 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, laçando e trabalhando um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui, olha, é o mesmo padrão que nós já estávamos fazendo aqui nas voltas anteriores, de trabalhar um ponto alto, 5 correntes e ponto alto. E vamos continuar com esse padrão, fazendo as 5 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto de base até o finalzinho da volta. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e cheguei aqui no finalzinho da volta. Então, depois de trabalhar esse ponto alto sobre esse último ponto alto sozinho aqui de base, eu fiz as 5 correntes e agora nós vamos trabalhar um ponto alto duplo sobre esse último ponto alto aqui desse leque de base. Então, aqui, depois dessas 5 correntes, eu vou laçar 2 vezes, vir sobre esse ponto alto aqui do leque e trabalhar aqui um ponto alto duplo. Então, fiz um ponto alto duplo aqui no final. Agora, nós vamos virar novamente a nossa peça para o lado do direito. Vamos pegar a primeira peça que nós trabalhamos e também deixar o direito aqui voltado para cima. Então, vai ficar nessa posição aqui, olha. A pontinha da linha que nós cortamos, ela vai ficar aqui bem próxima do local onde nós vamos começar a trabalhar agora. Bem, então, depois de deixar aqui as 2 peças nessa posição, nós vamos trabalhar aqui a emenda das 2 peças. Depois desse ponto alto duplo, eu vou subir aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Depois de fazer essas 3 correntes, nós vamos laçar 2 vezes a linha na agulha e vamos trabalhar um ponto alto duplo nessa outra peça aqui, sobre esse ponto alto desse leque. Então, aqui, com 2 laçadas na agulha, venho nesse ponto alto do leque da outra peça e trabalho aqui um ponto alto duplo. Busco aqui a linha, passo por 2 linhas, laço, passo por mais 2 linhas e agora passo pelas 2 últimas. Aqui eu já comecei a minha emenda. Depois de trabalhar esse ponto alto duplo, nós vamos fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vamos vir nessas 5 correntes que nós temos aqui e na terceira corrente vamos prender aqui um ponto baixo. Então, 1, 2, 3. Prendeu o ponto baixo, faz mais 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, vem nesse ponto alto, logo à frente, e trabalha aqui mais um ponto alto. Está dessa maneira. Nós vamos trabalhando aqui sobre todos esses intervalos de 5 correntes que nós temos de base, com o mesmo padrão que nós já estávamos fazendo aqui nas voltas anteriores, que é trabalhar 3 correntes, prender um ponto baixo na terceira corrente, e subir mais 3 correntes e fazer um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Todas as vezes que nós completarmos esse grupinho aqui de pontos, nós vamos laçar e vamos vir aqui
na peça do lado de cá. Então, aqui, ó, trabalhei um ponto aqui, tenho esse intervalinho das 3 correntes e aqui tem um próximo ponto alto. Nesse ponto alto, nós vamos trabalhar outro ponto alto. Então, venho aqui, atravesso pelo topo desse ponto alto da outra peça e faço aqui um ponto alto. Então, é só isso aqui para trabalhar a emenda. Aqui eu já completei a emenda de um grupinho, agora é só eu fazer as 3 correntes, prender um ponto baixo na terceira corrente, mais 3 correntes e ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Aqui de novo, ó, repetir o grupinho de... Agora é só eu vir nesse ponto alto que está na mesma direção do lado de cá e fazer aqui outro ponto alto. É só isso. Eu vou aqui trabalhar o meu com essa orientação até no finalzinho da volta e venho para a gente continuar. Trabalhei a emenda com o padrão que orientei e encontrei aqui esse intervalo de 9 correntes que nós temos aqui de base. Então, depois de trabalhar aqui esse ponto alto da emenda, eu faço as 3 correntes. Venho naquelas 9 correntes, conto 1, 2, 3. Na terceira, prendo um ponto baixo. Faço mais 3 correntes. E conto aqui, depois do ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Na terceira, eu prendo um ponto alto. Então, ficou dessa maneira aqui, ó. Esse último ponto alto que eu fiz, ele foi trabalhado sobre a quarta corrente de base, contando aqui do início das 9 correntes. Depois que fez esse ponto alto, nós vamos laçar 2 vezes e vamos vir nesse ponto alto aqui do leque, do lado de cá, e trabalhar aqui um ponto alto duplo. Bem, então aqui nós encerramos a emenda das 2 peças. Agora, nós vamos laçar aqui mais uma vez, vamos estender essa laçada e vamos cortar essa linha. Então, aqui o local que eu cortei a linha. Eu venho nesse leque que tenho logo à frente do local onde cortei e amarro novamente o barbante. E agora, nós vamos começar a trabalhar contornando ao redor das 2 peças. Então, eu vou contar essa volta que vamos fazer agora com a primeira volta, porque é a primeira que nós vamos circular aqui ao redor das 2 peças. Depois de prender a linha, eu subo 3 correntes. E aqui eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base. O leque que eu vou fazer aqui é igualzinho, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei o meu leque com os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos. Em seguida, eu trabalho 1, 2, 3, 4 correntes. Venho nesse intervalo de 7 correntes que eu tenho aqui logo à frente e conto 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e vou trabalhar um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 4 correntes. Fez as 4 correntes, nós vamos vir agora sobre o abacaxi e aqui eu vou trabalhar 2 intervalos de 3 correntes. Então, prendo um ponto baixo no primeiro intervalinho de 3 correntes de base, faço mais 3 correntes, venho no próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Então, aqui, sobre todos os abacaxis nessa volta, nós vamos fazer 2 intervalinhos de 3 correntes. Em seguida, trabalhamos aqui 1, 2, 3, 4 correntes, laçamos e vamos trabalhar um leque de 2 pontos altos sobre esse intervalo de 6 correntes que nós temos de base. Então, venho aqui nessas 6 correntes e conto 1, 2, na terceira corrente, atravesso a agulha pelo meio e trabalho 2 pontos altos. Depois, faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço, venho
na corrente logo à frente, aqui eu trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz o meu leque com 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos, usando 2 correntes aqui de base. E ficou livre aqui de base as 2 primeiras e as 2 últimas correntes também. Depois que faz o leque, nós trabalhamos mais 4 correntes. Encontramos aqui o próximo abacaxi. Aqui eu faço os 2 intervalinhos de 3 correntes. E aqui é só continuar repetindo o padrão. Depois de trabalhar sobre o abacaxi, nós fazemos essas 4 correntes, esse leque, sobre as 6 correntes de base, depois mais 4 correntes e próximo abacaxi. E vamos assim, até encontrar a emenda lá do outro lado. Eu vou fazer aqui o meu até encontrar a emenda e vem. Bem, vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e encontrei aqui esse intervalo de correntes que está antes desse leque, que está antes da minha emenda. Então, depois de prender esse ponto baixo aqui nesse abacaxi, eu vou trabalhar 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, venho aqui. Nas 7 correntes, conto 1, 2, 3, 4. Na quarta, prendo um ponto baixo, depois 1, 2, 3, 4 correntes, venho nesse leque, e aqui eu trabalho um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E aqui eu tenho a emenda. Então, depois desse leque, eu vou fazer 5 correntes. Depois de trabalhar as 5 correntes, nós vamos vir aqui, olha. Eu tenho aqui um ponto alto duplo. Então, venho nesse local onde fechou aqui o ponto alto duplo. E aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, agora eu tenho logo à frente aqui 3 correntes. Nessas 3 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos baixíssimos. Então, venho atravessando pelo meio dessas correntes. Então, fiz aqui, atravessando pelo meio das 3 correntes, 3 pontos baixíssimos. Agora, eu venho no topo desse outro ponto alto duplo que tenho do lado de cá, e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, sobe 5 correntes. Fez as 5 correntes, é só laçar e trabalhar um leque dentro desse próximo leque. Então, fiz aqui um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E ficou dessa maneira aqui, olha, no local da emenda. Depois que faz esse leque, é só trabalhar aqui 4 correntes, prender um ponto baixo na quarta corrente de base e fazer mais 4 correntes e vir trabalhar aqui sobre o abacaxi com o mesmo padrão que nós já estávamos fazendo nessa outra metade aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta, seguindo a orientação que passei até aqui, em seguida eu venho. Trabalhei toda a minha volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esse ponto baixo no último abacaxi, eu fiz as 4 correntes, prendi um ponto baixo na quarta corrente de base, trabalhei mais 4 correntes, fiz um leque de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos sobre esse leque de base. E aqui eu encontrei o local da emenda. Então, depois do leque, trabalhei as 5 correntes, prendi um ponto baixo no topo desse ponto alto duplo de base. Em seguida, tinha aqui na frente um ponto alto, então trabalhei 3 pontos baixíssimos, atravessando pelas laçadas desse ponto alto. Em seguida, fiz um ponto baixo no topo desse ponto alto duplo do lado de cá e trabalhei mais 5 correntes e prendi um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar essa volta. Encerrei aqui a primeira volta ao redor da peça. Agora, vamos dar início à segunda volta. Vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até as correntes do leque. E aqui eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Então, aqui está o meu primeiro leque da segunda volta. Depois de fazer esse leque, vou trabalhar 6 correntes.
Depois de fazer as 6 correntes, eu venho aqui no abacaxi e no primeiro intervalo de 3 correntes do abacaxi, eu faço um ponto baixo. Depois faço 3 correntes. Próximo intervalinho de 3 correntes, prendo outro ponto baixo. Então, aqui, nessa volta, os abacaxis vão ficar com apenas um intervalo de 3 correntes. Depois que fez esse ponto baixo aqui no abacaxi, nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos vir nesse leque aqui de base e aqui eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, sobre todos os leques de base que nós temos aqui com 2 pontos altos, nós vamos fazer leques com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Completou o leque? Faz mais 5 correntes. Depois das 5 correntes, vem no próximo abacaxi e aqui começa a repetir o padrão. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui essa volta. Eu vou trabalhar aqui com essa orientação até encontrar o local da emenda lá do outro lado e vem. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês. Depois desse abacaxi aqui tenho o local da emenda. Então, depois de trabalhar esse último abacaxi antes da emenda, eu faço 6 correntes. Trabalhou aqui essas 6 correntes, vem nesse próximo leque aqui de base e aqui faz um leque. Fez esse leque, nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos laçar 2 vezes a linha aqui na agulha e vamos vir nesse intervalo de 5 correntes que nós temos aqui de base e vamos trabalhar aqui um ponto alto duplo, pegando nessas 5 correntes aqui de base. Então, ficou assim. Agora, direto aqui, eu vou laçar novamente 2 vezes e vir fazer outro ponto alto duplo nessas próximas 5 correntes que eu tenho aqui. Então, laço 2 vezes, venho no intervalo de 5 correntes e faço aqui um ponto alto duplo. Então, ficou assim. Depois, é só fazer 5 correntes. Fez as 5 correntes, vem no próximo leque e trabalha um leque sobre ele. Então, olha, no local da emenda vai ficar dessa maneira. 5 correntes depois do leque, um ponto alto duplo, outro ponto alto duplo, mais 5 correntes e outro leque. Depois é só fazer aqui as 6 correntes e vir trabalhar sobre o abacaxi. E aqui a gente continua fazendo igualzinho, já estávamos fazendo na outra metade. Bem, então eu vou trabalhar o restante da minha volta com essa orientação que acabei de passar aqui e vem. Trabalhei todo o restante da minha segunda volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o local da emenda, eu fiz da mesma maneira que mostrei do outro lado. Trabalhei depois do último abacaxi, as 6 correntes, um leque, depois 5 correntes, ponto alto duplo do lado de cá também, e mais 5 correntes e fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora vamos dar início à terceira volta. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto logo à frente. Aqui eu vou subir 3 correntes. Venho no ponto alto à frente, faço mais um ponto alto. E agora trabalho 3 pontos altos no intervalo de correntes. Então, aqui eu trabalhei um grupo com 5 pontos altos, fazendo 2 pontos sobre esses 2 pontos altos e depois 3 pontos nas correntes. Em seguida, nós fazemos 3 correntes e vamos trabalhar do lado de cá mais 5 pontos altos, fazendo 3 pontos aqui nas correntes, depois um sobre cada um desses 2 pontos altos. Bem, então ficou assim.
Sobre todos os leques de base, nós vamos trabalhar esse grupo aqui de pontos. E sempre vai ficar vazio na base, o primeiro e o último ponto. Depois que trabalhou aqui esse grupo, nós fazemos 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez as 6 correntes, vem aqui naquela corrente do abacaxi e prende aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo no abacaxi, sobe mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez essas 6 correntes, é só vir sobre o próximo leque e repetir 5 pontos altos, 3 correntes e mais 5 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui a terceira volta. Depois que completa o grupo, é só fazer 6 correntes, um ponto baixo na corrente do abacaxi, mais 6 correntes e repetir o padrão. Então, eu vou trabalhar com essa orientação até encontrar o local da emenda e vem. Vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e encontrei aqui o local da emenda. Então, depois de trabalhar aqui esse grupo de pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Depois de fazer essas 4 correntes, eu vou laçar 2 vezes e vou trabalhar aqui 2 pontos altos duplos, pegando aqui entre esses 2 pontos altos duplos de base. Então, venho aqui entre eles e trabalho um ponto alto duplo. Laço de novo 2 vezes e volto aqui no mesmo lugar e mais um ponto alto duplo. Então, estou aqui com os meus 2 pontos altos duplos, que foram trabalhados entre os 2 pontos altos duplos de base. Em seguida, faço 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, laço, venho no próximo leque repetir mais um grupo igual a esse aqui. Então, pulo aqui o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Bem, então, no local da emenda vai ficar assim. Depois é só fazer 6 correntes, um ponto baixo no abacaxi e continua igualzinho nós já estávamos trabalhando aqui atrás. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e completei a terceira volta com o padrão que orientei vocês. Aqui no final, depois de fazer esse grupo de pontos altos e encontrar aqui o local da emenda, eu fiz da mesma forma que fiz do lado de lá. Fiz 4 correntes, 2 pontos altos duplos, entre os pontos altos duplos de base, depois mais 4 correntes e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Agora, vamos iniciar a quarta volta. Aqui do local onde fechei, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base. Em seguida, eu faço mais 3 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Depois, faço 3 correntes e trabalho mais 8 pontos altos do lado de cá. Faço 3 pontos altos nas correntes e um por um sobre esses 5 pontos altos que tenho aqui de base. Bom, então, ficou assim. Sobre todos os grupos de pontos altos que nós temos de base, vamos trabalhar com esse padrão, fazendo aqui 8 pontos altos, 3 correntes e mais 8 pontos altos do lado de cá. Aqui, depois desse primeiro grupo, eu vou trabalhar 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, vou laçar, vir para o próximo grupo e aqui eu vou repetir os 8 pontos altos, as 3 correntes e mais 8 pontos altos. Depois que eu completar aqui o meu segundo grupo de pontos altos, faço de novo aqui 5 correntes.
Laço, venho para o próximo grupo de pontos altos e aqui trabalho de novo os 8 pontos altos. Bem, então, aqui no início eu fiz 2 intervalos de correntes com 5 correntes. E a partir daqui nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes para vir trabalhar aqui o próximo grupo de 8 pontos altos. O padrão de intervalos de correntes aqui nessa volta será o seguinte: nós começamos aqui fazendo 2 intervalos de 5 correntes. Agora, nós vamos trabalhar 7 intervalos, então 7 vezes nós vamos fazer 7 correntes aqui de intervalo entre um grupo de ponto alto e outro. Depois que completarmos esses 7 intervalos de 7 correntes, nós vamos do lado de lá trabalhar 5 intervalos com 5 correntes, igual fizemos aqui no início. Completou esses 5 intervalos de 5 correntes do lado de lá, trabalha mais 7 intervalos de 7 correntes. E completando esses 7 intervalos de 7 correntes do lado de lá, nós vamos encerrar a volta fazendo ainda 3 intervalos com 5 correntes. Então, é com esse padrão de intervalos de correntes que nós vamos trabalhar aqui a quarta volta. Os grupos de pontos altos, eles vão permanecer sempre iguais a volta inteirinha. Só vai mudar mesmo aqui a quantidade de correntes nesses intervalos que eu acabei de orientar aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei o restante da quarta volta com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu começo subindo aqui 3 correntes que vão equivaler ao primeiro ponto alto. Em seguida, faço mais um ponto alto no ponto logo à frente. E aqui eu vou trabalhar 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente, usando esses 8 pontos aqui de base. Então, depois que faço os 2 pontos altos, eu faço uma corrente, pulo um de base e a partir daqui trabalho mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente, pula um de base e mais 2 pontos altos. Aqui, usando os 8 pontos de base, trabalhei 3 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora, eu vou fazer aqui, nessas correntes, mais 3 grupos de 2 pontos altos, distribuindo da seguinte maneira. Faço aqui uma corrente, venho nesse ponto alto, onde já trabalhei um ponto, e faço mais um. Agora, faço um ponto aqui nas correntes. Então, aqui trabalhei um grupo de 2 pontos altos. Agora, faço mais uma corrente e 2 pontos altos aqui no intervalo. Aqui trabalhei um grupo de 2 pontos altos nas correntes. Em seguida, faço mais uma corrente, um ponto alto aqui no intervalo. E mais um ponto alto no ponto alto logo à frente. Aqui trabalhei outro grupo de 2 pontos altos. Em seguida, faço uma corrente e agora vou descer trabalhando aqui mais 3 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente nesses 8 pontos altos aqui de base. Começo nesse ponto alto onde já trabalhei um ponto aqui. Aqui trabalhei o meu grupo de 2 pontos altos. Agora é só ir fazendo uma corrente, pulando um de base e trabalhando mais 2 pontos altos. Bem, então ficou assim. Usando esse grupo de pontos altos aqui de base, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 2 pontos altos separados sempre por uma corrente. Sobre todos os grupos de pontos altos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. E em todos os locais onde eu tiver 5 correntes aqui de intervalo, eu vou pular aqui de base
uma, duas, na terceira corrente, vou atravessar a agulha pelo meio e prender um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, laça, vem para o grupo logo à frente e repete esses 9 grupos de 2 pontos altos da maneira que acabei de mostrar sobre esse aqui. Aqui de novo, repeti os grupos de 2 pontos altos. Agora, tenho 5 correntes aqui de base, então, pulo uma, duas, na terceira, prendo um ponto baixo, laço e venho no próximo grupo repetir aqui os 9 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 9 grupos de 2 pontos altos e aqui, logo à frente, eu tenho um intervalo com 7 correntes. Então, todas as vezes que nós encontrarmos os intervalos de 7 correntes, nós vamos pular aqui de base. 1, 2, na terceira corrente faço um ponto baixo. Venho para a quarta corrente e faço mais um ponto baixo. Venho para a quinta corrente e faço mais um ponto baixo. Então, todas as vezes que encontrarmos as 7 correntes de base, nós vamos fazer 3 pontos baixos, distribuindo dessa maneira. Depois que fez os 3 pontos baixos, é só laçar e trabalhar aqui mais 9 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, é só isso para trabalhar a quinta volta. Eu vou completar todo o restante dessa volta com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 5, agora vamos dar início à volta de número 6. A volta de número 6, ela será trabalhada com pontos baixos e picôs. Então, aqui, para iniciar, eu faço 2 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto baixo. E vou trabalhar aqui no início um total de 5 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto alto e um em cada intervalo de correntes. Então, aqui já tenho um ponto baixo. Bem, então, aqui trabalhei 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faço aqui um ponto baixo com picô nesse intervalo de correntes. Aqui trabalho o ponto baixo e esse picô terá 4 correntes. Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. Depois de fazer as 4 correntes, é só voltar aqui no topo do ponto baixo, passar aqui por 2 linhas e prender um ponto baixíssimo. Agora, trabalho aqui mais 3 pontos baixos e no terceiro ponto baixo, faço outro picô com 4 correntes. Então, aqui trabalhei o meu segundo ponto baixo com picô. Em seguida, faço mais 3 pontos baixos e no terceiro ponto baixo, eu vou fazer mais um picô com 4 correntes. Então, ficou dessa maneira. Os pontos baixos com picôs, eles estão trabalhados aqui nos intervalos de uma corrente. E depois de trabalhar aqui o terceiro ponto baixo com picô, eu chego para trabalhar sobre esses 2 pontos altos que estão feitos aqui no intervalo de correntes de base. Então, sobre esses 2 pontos altos, eu vou trabalhar da seguinte maneira: faço 2 pontos baixos nesse primeiro ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos baixos sobre esse ponto alto. Aqui, sobre esse segundo ponto baixo, vou fazer um picô com 6 correntes. Então, subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Volto aqui no ponto baixo e prendo um ponto baixíssimo. Então, aqui trabalhei o meu picô com 6 correntes. Depois que fez esse picô, nós vamos vir no ponto alto logo à frente, aqui faço outro ponto baixo. Agora, eu venho no intervalo de correntes e faço um ponto baixo com um picô de 4 correntes. Depois que trabalhou esse picô de 4 correntes, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos e no terceiro ponto baixo faço um picô de 4 correntes.
Depois de trabalhar esse picô, eu faço mais 3 pontos baixos e no terceiro ponto baixo faço outro picô com 4 correntes. Depois de trabalhar esse picô de 4 correntes, eu vou completar aqui sobre esse grupo fazendo mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Sobre todos os grupos de pontos altos que nós temos de base, nós vamos trabalhar esses pontos baixos com picô igualzinho mostrei sobre esse grupo aqui. E todas as vezes que eu tiver um ponto baixo apenas aqui entre um grupo de ponto alto e outro na base, eu direto desse ponto baixo venho trabalhar sobre esse próximo grupo. Depois do último ponto baixo que fiz sobre esse grupo, eu venho direto no primeiro ponto alto do grupo logo à frente e começo aqui a repetir o padrão que acabei de orientar vocês. Então, vou fazer aqui esse grupo e vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e encontrei aqui aquele intervalo de 3 pontos baixos que eu tenho de base. Então, todas as vezes que eu encontrar esse intervalo com 3 pontos baixos aqui entre um grupo de pontos altos e outro, eu vou pular o primeiro ponto baixo. No segundo, eu faço outro ponto baixo. Depois, venho aqui no primeiro ponto alto do próximo grupo e começo a partir daqui a repetir o padrão. É só isso para trabalhar a sexta volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e vem. Completei o restante da minha volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, nós fechamos com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos para começar essa volta. Em seguida, damos mais uma laçadinha aqui e cortamos essa linha. Bem, e agora é só esconder essas pontas de linha pelo lado do avesso aqui, por debaixo desses pontos e cortar bem rente onde a ponta sair. Depois é só estender aqui bem a peça. Vamos começar aqui pelo meio da peça e vamos estendendo de dentro para fora. Quando chegarmos aqui, nessa última volta que fizemos, nós apoiamos a mão aqui sobre a peça e vamos estendendo picô por picô e deixando bem ajeitadinho aqui os pontos, porque essa é uma peça que merece ser bem estendida, porque é uma peça muito bonita. Bem, então por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser assistir mais vídeos de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não é inscrito e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.